Há um tema que é recorrente, aliás, há muitos anos. É o tema da distribuição desigual dos médicos no Brasil. No domingo passado, dia 8, o jornal o Globo publicou como matéria de capa: programas falham e Brasil não atrai médico para as áreas pobres. Interesse por 7.193 vagas oferecidas pelo governo foi de apenas 20%, isto é, 20% apenas se interessaram por essas vagas. E o jornal tem uma longa reportagem de uma página inteira, na página 3 do jornal, extensa, sob o título "Procuram-se médicos". E, senhor presidente, eu fico, como médico, fico pasmo, fico indignado, chateado de ver que é um tema que vem se discutindo há tanto tempo, desde o tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, que é a questão clara, matemática até, de que o Brasil tem mais médicos do que o necessário em termos de proporção estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1 médico para 1.000 habitantes. No entanto, isso também já é sabido de todo mundo, os médicos estão nas capitais ou nas cidades médias e grandes. Até nas grandes cidades, na periferia delas, falta médico. E toda hora nós estamos vendo na televisão as pessoas ou nas salas de espera ou nos corredores, à míngua em busca de um atendimento médico. E aí pergunta-se, a culpa é da falta de médicos ou a culpa é de uma falta de uma política de valorização da profissão do médico? Isto é, o médico, que existe, portanto, repito, em número suficiente, não tem estímulo para ir realmente para o interior, não é porque, como diz a matéria, a prefeitura X do município do interior paga 3 vezes mais do que paga, por exemplo, uma capital grande. Acontece que lá no município X do interior, ele vai para lá e não tem sequer condições de trabalhar. Ele vai se expor a trabalhar botando em risco a vida dos pacientes. Isso é um fato claro, notório, para quem quer que seja de qualquer estado verificar. E aí pergunta-se, nesse mapa aqui, o Brasil é o 33º país do mundo em distribuição ou má distribuição dos médicos. Existe uma correlação de 1,95 médicos por 1.000 habitantes no Brasil. E o pior, se olharmos o mapa que o jornal publica, aí nós vamos ver que o adensamento dos médicos está justamente nas regiões centro-sul do país. A região norte e nordeste há uma carência absoluta. Mas, repito, mesmo numa grande cidade como São Paulo, ou num grande estado como São Paulo, existem lugares onde não tem médico. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais. E aí, como em tudo na medicina, tem o diagnóstico. Qual é o tratamento? Qual é a forma de se fazer isso? Como resolver isso? Eu disse um dia desse para o ministro da Saúde, pessoa que eu admiro muito, competente, bem intencionado, que ele fizesse um trabalho preliminar de chamar os médicos que são parlamentares, deputados federais, senadores, ou outros profissionais da área de saúde, porque aqui está se falando de médico, mas também falta enfermeiro, falta atendente de enfermagem, falta técnico de enfermagem, falta profissional de saúde, o odontólogo, mas na verdade se fala do médico porque é, digamos assim, o que o povo mais reclama. Aqui tem um projeto de autoria do senador Paulo Davim, transformando a profissão de médico em carreira de Estado, como é o Ministério Público, como é o Poder Judiciário, como é a Polícia Federal,
será que é menos importante a saúde do que essas outras áreas? Será que a condição de ter garantia de um tratamento digno é menos importante do que essas outras áreas? Não, não é com certeza. E é preciso, portanto, que nós mudemos essa qualidade. Agora, decisões apressadas, tipo, vamos revalidar o diploma de pessoas que se formam em países que não têm a grade curricular do Brasil, nem estou dizendo que não tem a qualidade de ensino, e chega aqui, no outro dia é revalidado. A revalidação do diploma é um fato existente. Eu recebi uma correspondência do Conselho Federal de Medicina que fala desse tema e que é uma preocupação constante. E mais ainda, eu tenho um documento aqui que 17 países no mundo se manifestam contra a revalidação automática de diplomas. Não vai se resolver o problema, portanto, da falta de médicos, abrindo as portas simplesmente para que qualquer médico tenha o seu diploma revalidado sem a devida cautela. E aqui, num outro documento chamado Demografia Médica no Brasil, nós temos um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, e nós temos aqui a distribuição por região. Se nós olharmos especialistas, onde estão 66,12% na região sul, 53,35% na região sudeste, 62% na região centro-oeste. Aí vem a região nordeste, cai para 49%, a região norte para 45%. Generalistas, a situação é a mesma, maior concentração na região sudeste, depois região sul e região norte também por menos. Na correlação fica da seguinte maneira: região sul, 1,95 médico para 1.000 habitantes. Região centro-oeste, 1,66. Região sudeste, 1,16. Região nordeste, 0,96. Quer dizer, não tem sequer um médico para 1.000 habitantes. E na região norte, 0,83. Também menos do que tem a região nordeste. Agora, senhor presidente, eu tive a felicidade de, tendo sido inclusive autor da lei que criou a Universidade Federal de Roraima, ter sido um dos elaboradores do projeto de criação do curso de medicina na nossa universidade, que levou um tempão para ser autorizado e que já deve ter formado, eu não tenho o número agora aqui preciso, mais de 10 turmas. O Acre, inclusive, veio depois, como o curso de medicina, só tinha em Belém e em Manaus. E o que é que nós estamos vendo hoje? É uma mudança desse perfil na região onde tem uma faculdade de medicina. Então, nós não precisamos inventar a roda. O que nós precisamos é pegar esses projetos que já estão aqui no Senado, na Câmara, mais as ideias e as iniciativas que o governo federal já tomou, consolidarmos, eu disse isso há pouco dia num pronunciamento, consolidarmos um conjunto de propostas que, de uma vez por toda, acabe com essa questão dessa situação dramática de vermos o Brasil estar acima apenas da Venezuela, da Turquia, do Equador, da China, porque tem uma superpopulação, e de outros, África do Sul e da Índia. É muito triste, senador Aníbal, nós não termos condição de ter médico suficiente para atender a população. Não ter médico suficiente em relação à distribuição geográfica, à demografia, não em relação à quantidade de médicos. Esse é um tema que é muito delicado, que angustia. Eu sei, inclusive, que a presidente Dilma está, junto com o ministro da Saúde, buscando encontrar fórmulas para, de fato, resolver essa questão. Acho que é fundamental que isso aconteça, mas é preciso acelerar. Precisa acelerar porque, a cada dia, o que nós vemos? O hospital público
de maneira caótica. Hospital que atende plano de saúde também. E os hospitais particulares, pouquíssimos no Brasil, pode-se dizer que tem um nível de excelência. Então é preciso realmente que haja uma mudança rápida, um conjunto de medidas que devem ser aprovadas rapidamente, colocadas em práticas e haver um acompanhamento mais de perto dos órgãos responsáveis pela saúde no país. Eu tenho certeza que, em querendo, se faz, porque, repito, na medicina nós aprendemos que o difícil é fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento não é complicado. E no caso específico, eu não vejo por que não resolvermos a questão. Eu quero dizer que tenho mantido um contato permanente com o Conselho Federal de Medicina, com os órgãos encarregados da questão da formação dos médicos. E eu queria dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, e a Vossas Excelências, senhores senadores e senadoras, o Brasil conta com 372 mil médicos e 185 escolas de medicina em atividade. Entre 188 nações, apenas China, Estados Unidos, Índia e Rússia nos superam em números absolutos de profissionais, absolutos. De 70 até 2011, o aumento de médicos no Brasil foi de 53%, enquanto a população cresceu 104%. Então é preciso que nós realmente analisemos esses documentos. Aqui é um ofício do Conselho Federal de Medicina que eu vou pedir que seja transcrito na íntegra, como parte desse meu pronunciamento, assim como esse documento Demografia no Brasil e esse outro documento que fala dos países que são contra a revalidação automática de diplomas. Porque, no fim, e esse documento é da Federação Ibero-Americana de Entidades Médicas, porque, no fim, não adianta também nós pensarmos que na quantidade, temos que ver a qualidade e as condições de trabalho do profissional. Porque eu tive a oportunidade, que digo para mim até que foi feliz, de tendo me formado lá em 1969, começado a trabalhar em 1970, numa época em que nós tínhamos pouquíssimos médicos, equipamentos precários, nós não tínhamos ultrassom, não tínhamos imagem, portanto, a não ser raio-x, e, no entanto, nós fizemos, como se diz no popular, das tripas coração e conseguimos salvar muitas vidas. Mas com a tecnologia que dispomos hoje, não é mais possível pensar num médico que atenda um município apenas com um estetoscópio e um tensiômetro na mão. É preciso, sim, que o governo resolva a questão da distribuição dos médicos, mas é preciso também que os governos municipal, estadual e federal deem a atenção para que, de fato, o médico, em estando distribuído adequadamente, que não é o caso hoje, possa, de fato, exercer a profissão com dignidade, podendo, de fato, ser útil à pessoa que está doente, a pessoa que busca um atendimento médico, uma receita, um procedimento, e que, na verdade, muitas vezes não se faz. No meu estado, por exemplo, se instalou um caos na saúde, ao ponto de que faltam os materiais mais elementares no hospital geral do governo, na maternidade. Então, por que essas coisas acontecem? Porque os governos não priorizam a saúde do povo. Preferem fazer festas, preferem fazer obras megalomaníacas, preferem fazer qualquer tipo de atividade, menos investir de maneira séria na saúde, porque é de saúde que eu estou falando, porque também não é diferente na educação nem na segurança. Mas aqui, eu repito, nós não podemos mais, estava falando hoje com o senador Paulo Davim, e quero provocar mesmo os colegas médicos para que nós possamos nos reunir junto com os outros profissionais de saúde e aguardando o convite do ministro da Saúde, para que nós possamos fazer essa frente de luta para mudar essa realidade triste do país no que tange
ao ponto mais importante que a pessoa humana tem depois da vida, senador Benedito, que é a saúde. Muitas vezes nem adianta muito estar vivo se a pessoa vive doente, vive incapacitado de fazer as coisas, quando poderia ser de fato curado. No entanto, eu vou encerrar aqui o meu pronunciamento, mesmo ainda faltando alguns minutos, encerrando com este apelo ao ministro da Saúde, para que, de fato, ele já tem várias medidas tomadas, mas que ele procure buscar os parlamentares federais para uma rápida ação, da mesma forma que convocar os governadores e os prefeitos, fazer com que os seus técnicos possam ir aos municípios e implementar ações que possam, de fato, fazer com que o município tenha médico, porque o município é o principal ente federado que precisa. É lá que mora o cidadão não mora, de fato, aonde? Ele mora na rua tal, do bairro tal, do município tal, e é lá que ele adoece. E aí, senador Cacildo, Vossa Excelência, que já foi até governador, sabe, tem prefeitos que não constroem um posto de saúde, mas tem ambulância. Por quê? Porque quando adoece alguém, ele bota na ambulância e manda para o município vizinho, manda para a capital. Isso nós vemos aqui em Brasília, onde a estrutura pública de saúde é sobrecarregada pelos doentes que vêm dos municípios do entorno e de toda outra parte do país. No meu estado, eu recebo todo dia pedido de passagem, pedido de apoio para a pessoa sair de Boa Vista, que é a capital do meu estado, para Manaus, para Parnaíba, para Teresina, no Piauí, que é um centro de excelência, para Brasília, para São Paulo. Por quê? Porque falta nesses lugares as condições mínimas para que o médico resolva problemas, às vezes, que são elementares. E se nós fizéssemos um grande mutirão, por exemplo, das universidades, pegando as universidades de ponta como a USP e fizéssemos convênios por esse Brasil afora, para que esses professores fossem a cada estado, periodicamente, e que cada estado, pelo menos cada estado, tivesse um curso de medicina. Como eu disse, até bem pouco tempo, na Amazônia toda, só tinha curso de medicina em Belém, no Pará, e em Manaus, no Amazonas. Agora nós já temos em Roraima, como eu falei, já formamos mais de 10 turmas, já temos no Acre, já temos em Rondônia, o que é um grande avanço. É preciso que todos, proporcionalmente, tenham escola de medicinas federais ou estaduais, de forma a que, formando os médicos no local, mais facilidade tenhamos para, de fato, ter uma boa assistência. Isso, eu acredito que é uma obrigação número 1 do governo, combater a falta de oportunidade de dar saúde à população. Com muita honra, o senador Cacildo. Eu sei que o tempo de Vossa Excelência está se esgotando, mas eu não pude deixar de pegar essa carona, senador Bozarilo Cavalcante, já que Vossa Excelência fala com propriedade e, além de ser médico, de ser senador pelo seu estado, entende desse métier, entende dessa questão que é tão fundamental. Vossa Excelência está defendendo uma tese para evitar, como se diz, a ambulancioterapia, para evitar essa corrida para outros centros, para que haja descentralização do atendimento à saúde. Que tema lindo, que tema bonito. De atender as pessoas do seu meio, onde elas se encontram, levar as condições para que as pessoas se sintam bem onde moram, para buscar os mínimos, as mínimas condições da educação, disso, daquilo, mas também da saúde. Isso é muito lindo. Continue nessa tese. Terá o nosso apoio, eu acho que o apoio do Brasil, senador Bozarilo Cavalcante. Muito obrigado, senador Cacildo. Eu realmente, você disse uma coisa muito certa, essa questão da ambulancioterapia é uma coisa que tem que acabar no Brasil. Muitos prefeitos, repito, por falta de condição até, compram ambulâncias, a pessoa adoeceu, bota na ambulância, manda para o município vizinho, manda para a capital, e o município só faz isso. Tem, às vezes, 1 ou 2 médicos que fazem a triagem e empurram o doente para frente. Nós podemos mudar essa realidade. Está aqui o senador Paulo Davim, que é autor de um projeto que transforma a carreira de médico em carreira de Estado.
fundamental para que nós possamos, de fato, mudar essa realidade. Eu encerro, portanto, senhor presidente, pedindo a transcrição da matéria publicada no jornal O Globo de domingo, que tem o título Procuram-se Médicos, o ofício que me mandou o Conselho Federal de Medicina sobre a questão e o documento Demografia Médica no Brasil, além do que fala que 17 países se declaram contra a revalidação automática de diploma de medicina, para que nós possamos ter isso nos anais do Senado para reflexão e uma tomada de providência definitiva.